A partir daqui a gente começa a ver potência ou potencial de uma pilha. E o mais importante aqui, antes de entrar em qualquer lateral dessa, é os dados, né, através de uma escala de potencial. Esse potencial, ele pode ser tanto de redução quanto de oxidação. E é medido em volts, está vendo aqui, ó? Então, nota que aqui está me dando o estado oxidado, onde os elementos apresentam NOx, mais 1, mais 2, mais 1, mais 2 e mais 3. E aqui eu tenho o estado reduzido desses mesmos elementos, íons e elemento metálico. E aqui é uma substância simples. Lembra que o hidrogênio forma gás. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é que, primeiro, a escala está me dando o potencial de redução em termos de valores, ó. Tá vendo? E é a partir desses valores que a gente vai ter a capacidade de analisar a facilidade que cada elemento tem em ganhar elétrons, ou seja, em se reduzir. Caso a escala me dê o potencial padrão de oxidação, os valores analisados vão indicar a capacidade de doar elétrons. Então, se a gente voltar para cá, a gente vai ver que fica muito fácil por aqui saber quem recebe elétrons na frente de quem. Basta ver os valores. Quanto maior o valor do potencial de redução do elemento, maior a capacidade de ganhar elétrons. Lítio mais 1 ganha 1 elétron, se transforma em lítio metálico. Zinco mais 2 ganha 2 elétrons, se transforma em zinco metálico. 2GH+, mais 2 elétrons, ganhando 2 elétrons, se transforma no gás de hidrogênio. E olha que legal, a escala tem como padrão o próprio hidrogênio, o qual foi atribuído potencial padrão 0. Lembra daquele papo, fila de reatividade? Os metais que eram mais fortes que o hidrogênio vinham antes, e os metais que têm menos força que o hidrogênio, metais nobres, vinham depois. Se eu tiver isso aqui, eu não preciso decorar aquela fila, porque o valor vai me dizer, já que é redução, quem é que tem maior capacidade de ganhar elétrons. Lembra que redução é ganhar elétrons. A gente viu isso aqui agora. Então, o que interessa para mim? Quando eu avalio cada valor desse com as suas semi-reações, eu vou ver que o lítio é que apresenta o menor valor. Eu vou ver que o ferro mais 3 apresenta o maior valor. Então, quando a gente está falando em potencial padrão de redução, comparando todos os elementos, o ferro mais 3 é o íon que tem a maior capacidade em ganhar elétrons. Então, ele, numa pilha, vai ser o eletrodo que vai se reduzir, vai ser o catodo. Já analisando todos eles, o lítio vai ser o elemento que vai ter a menor capacidade de ganhar elétrons. Se ele tem a menor capacidade em ganhar elétrons, é porque o contrário, ó, daqui para cá, oxidação, ele vai ter a maior capacidade em doar. Portanto, uma pilha formada entre lítio mais 1, lítio e ferro, você vai ver que o lítio vai ser o anodo da pilha. Ele vai ter capacidade de se oxidar, em perder o elétron, está num produto, daqui para cá. Já o ferro, ele vai formar a reação de redução, ele vai ser o catodo. Então, anodo negativo, catodo positivo. Porque a tendência dele, segundo o potencial, como ele apresenta o maior potencial de redução, ele vai ter a maior capacidade em se reduzir. Já o lítio vai ter a maior capacidade em se oxidar. Então, pensa sempre assim, o cara que apresentar o maior valor de redução, ele vai ter a maior capacidade em receber elétrons, se reduzir. O cara que apresentar o menor
potencial de redução, ele vai ter a capacidade oposta em relação a todos os outros. Ele vai ter a capacidade em se oxidar, em doar elétrons. Então, isso eu coloco aqui. Capacidade de um elemento sofrer redução é chamado de potencial de redução. Está aqui. A capacidade de um elemento sofrer oxidação é chamado de potencial de oxidação. Está aqui. E aí, como observação, o que eu já falei, quanto maior a diferença do potencial de redução ou de oxidação de duas espécies químicas, peguei o lítio e o ferro, maior será a capacidade dessa substância em doar ou receber elétrons. Receber elétrons. Esse é o maior, já que é redução, capacidade de receber. Esse é o menor de todos, capacidade de doar. E aí, para você calcular a diferença de potencial, ou seja, DDP, também posso falar em diferença de E de potencial. Basta somar os valores potencial padrão de oxidação mais o potencial padrão de redução. Acabou. Aí você calcula DDP de qualquer pilha que você quiser dentro dos dados do problema. E aí o que eu já disse, o elemento de maior potencial de redução terá tendência a reduzir. O elemento de menor potencial de redução terá tendência em se oxidar. E é assim que você calcula a DDP de uma pilha. É assim que você sabe quem é um anodo, quem é um catodo, quem se oxida e quem se reduz. É a partir disso aqui, ó, é a partir da análise da tabela dada, da escala dada. Então, quer dizer, pilha é muito fácil. E na próxima aula a gente dá continuidade a esse raciocínio. Valeu, gente boa. Até lá, grande abraço.